Olá, hoje é dia da gente falar sobre empreendedorismo, sobre vendas. O meu convidado de hoje, honesto, emotivo e trabalhador, natural de Bento Gonçalves, o filho do seu Zelindo e da dona Norma. Até aos 22 anos trabalhou na agricultura, no cultivo de uva e após entrou na área de vendas. Pai da Karen e avô do Lucas, do Bernardo e do Arthur, é o diretor da empresa Scala Equipamentos para Impressão Limitada, com vendas e locações de equipamentos para escritório. Hoje teremos uma conversa de peso com Egídio Elísio Bercelli. Seu Egídio, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado. Só entendeu por que é conversa de peso agora, né? Ah, agora entendi. Não é por causa do tamanho do entrevistador. Não. É o assunto mesmo. É por causa da qualidade do entrevistado. Tá certo. Sempre por causa da qualidade do entrevistado. Tá legal. Natural de Bento Gonçalves e gringo. Só podia trabalhar com uva. Verdade. Como é que foi esse começo lá na agricultura, seu Egídio? Família grande? Família grande. Com todas as dificuldades que a agricultura apresenta para uma Muita pra dificuldade naquele tempo. Hoje já mudou, mas até existe hoje a dificuldade, mas não igual. E o trabalho foi automático, né? Desde pequenininho? Sai do berço, já vai. Qual é a lembrança mais antiga que o senhor que tem no meio do parreiral? A poda, né? O trato da uva. Que idade mais ou menos o senhor tinha? Com 8 e 10 anos já se ia na lida. Eu me lembro que a nossa, como é que eu vou dizer, aqui hoje coloco as crianças em creche, né? A nossa creche era o cesto. Fica ali paradinho. Né? Estamos aqui, né, vivos. Como é que foi aqueles momentos de festa? Porque a gente sabe que tem essa parte dura do ano inteiro, mas tem a parte muito alegre, muito boa, que é aquele momento da colheita, da vindima. Não, é legal, se espera um ano todo, né, para fazer uma boa colheita. E o mais importante é quando vinha a grana, né, os cantineiros pagavam. Então o momento não era quando cortava? Não. Era quando o dinheiro quando entrava. vinha o dinheiro entrava, porque ele era pago uma vez por ano, né. E aí o pai fazia o rancho, né, comprava algum eletrodoméstico, né, então aí era festa. Aquilo que tinha para o ano inteiro. Justamente. Que coisa. E praticamente se produzia quase tudo, né? O leite, a carne, né? O feijão, enfim. A maioria do alimento se produzia. Mas daí era a roça perto de casa. Sim, junto com o parreira. Não. O parreiral era o que ocupava o maior espaço. Justamente. Realmente. Mas já tinha outras colheitas que era necessário, né? Para a subsistência Porque não da existia dinheiro para comprar, né? Imagina. Então tinha que produzir. A moeda de troca era no máximo uma uva. Era Aquela uma vez por ano. Justamente, se produzia, se criava o porco, a galinha, né? A vaca leiteira e assim por diante. Muito passarinho também? Não. Não tinha passarinhada, não? Isso era proibido. Claro que tinha. Naquela época tinha. Pescarias também. Muita polenta? Polenta. Faziam o próprio vinho, imagino. Sim. Maior parte, evidentemente, para venda, mas fazia o próprio Não, vinho. nós não consumo. produzíamos para venda. Meu pai produzia só para o consumo. Não, pois é, a maior parte da uva era para venda. Sim. E daí sim. guardavam tanto para o consumo de vocês. consumo. Um pouco da uva para fazer. Produzir um vinho. E aí era aquela cena que a gente conhece mesmo. De pisar. Antigamente era pisar. O senhor viveu isso? Sim. Viveu essa Sim. realidade lá. Eu sempre lembro que a minha mãe levava o café da manhã na colônia, né? Que chamava de colônia, na roça, né? E era o salame, queijo, e não tinha café. Um belo naco de queijo. Belo naco de queijo. E era um copo de vinho tinto. Assim era o café da manhã. Que maravilha. Quando é que o senhor disse, não é mais por aqui o caminho, hein? Quer dizer, se trabalhava muito desmotivado, né? Pela dificuldade que tinha. Então, quando chegou a oportunidade de sair de casa, existia o estudo e o trabalho, né? Então, eu decidi. Eu não servi o quartel, então foi uma oportunidade de ir para a cidade. Que ano foi isso?
Que idade o senhor tinha ali? Mais de 22, exatamente 22 anos por aí. Pegou anos de colheitas ruins? Não é nem a colheita, era a quantidade que era pouca, né? Pois é, e daí como é que passava um ano inteiro? Justamente isso. Então eu decidi, vou fazer minha vida. E foi isso que aconteceu. Foi para onde? Foi a Bento Gonçalves. Na realidade, trabalhar? naquela época eu nasci no município de Bento Gonçalves, mas exatamente era Montebello, Montebello. que hoje é Montebello do Sul, né? hoje é Montebello do Sul, né? Mais precisamente no centro da Leopoldina, que é uma vila bem pequenininha. Deve ter lá 500 moradores, nem isso. Aí foi ser garçom. Comecei garçom. Garçom, especialidade garçom. E quando é que foi que teve o ímpeto de empreender, que comprou a lancheria? Onde eu estava trabalhando, o proprietário, Edgar Bevenuti, ele tinha 2 lancherias em 2 postos de gasolina. E aí um dia ele me ofertou aquela menor para ver se eu queria. Eu abracei, né, já que estava trabalhando com ele, eu abracei. Comprei a lancheria. Como é que foi tocar aquilo ali com pouco conhecimento prático da vida, realmente? Não, eu já tinha né? conhecimento de lancheria, de restaurante. Mas trabalhando como garçom, como atendente, né? mas- Cuidando do público. já sabia pre- como funcionava tudo internamente? Sabia. Já sabia cuidar do dinheiro? Com certeza. Para quem não tinha quando ganhava, né, segurava. Aí fui trabalhar com a minha esposa, eu convidei minha esposa para lá junto. Num período, depois nós vendemos a lancheria, que ela ganhou a Karen, né? A Karen veio. Aí eu fui trabalhar em vendas. Como vendedor, já nessa empresa? Já nessa empresa que o senhor trabalhou ao longo de quase toda a sua vida? Sim. Essa empresa chama Comab. Comab é uma empresa que eu acho que não tem quem não tenha trabalhado no meio empresarial ou em escritório de empresa nos últimos, sei 45 anos. 45 anos em toda a nossa região, em grande parte do Rio Grande do Sul. Ela é de Bento, filial em Caxias, teve filial em Novo Hamburgo, né? Que não conhecesse a Comab, né? Uma empresa que marcou a época. Verdade. Acho que máquina de escrever, quem vendia e consertava era a Comab. Né? Comab. No Vale dos Sinos também. O senhor veio para cá montar essa filial? Nós começamos vendas externas aqui. Nós vínhamos na segunda, subimos na sexta-feira. Aí teve a situação obrigou a abrir uma filial, né? Tinha muita demanda. Era um mercado muito justamente. próximo. Né? É o auge das máquinas IBM, né? 1970 e... Por aí. Não, eu entrei na Comab em 1980. 85, 86, por aí. Vieram para cá. Viemos para cá. E justamente por causa da máquina IBM, que o mercado aqui estava com as máquinas IBM, e depois veio a máquina eletrônica. Então, até então ela era... a mecânica. Mecânica. Aquela que tinha a esfera. Né? Esfera, a bolinha. E aí começou a vida da Comab aqui. Isso é pré-computador, a gente está falando, né? As eletrônicas, sim. As eletrônicas gravavam o texto e não chegava a ser computador. Pois é, mas era antes de a gente ter nas empresas um computador, ela fazia o papel de repetir o texto, né? Justamente, Era uma tecnologia avançadíssima para aquele momento. Sim, né? pela época, sim. E para quem trabalhava em escritório de contabilidade, escritórios jurídicos, advogados, grande parte das indústrias, todas elas passaram a ter essa empresa que facilitava muito a vida. Eu diria 90% do Vale tinha máquinas IBM. E a Comab que dava esse atendimento. Vendia e dava assistência. O que mais a empresa fez a partir daquele momento? Porque daí a máquina de escrever, no final dos anos 80, começo dos anos 90, ela foi gradativamente sendo substituída pelo computador. Pelo computador. Isso foi um baque para a empresa, com certeza. Não. O vida da máquina de escrever IBM, falando de IBM, porque existia a Facita, existiam outras marcas manuais, eletrônicas, né? Mas no mercado do Vale dos Sinos, principalmente em Novo Hamburgo, era IBM. Então, depois da mecânica, veio vários modelos da eletrônica. Veio um modelinho lá também com visor, que parecia um computador, com memórias, tudo, né? Depois dessa, sim, aí veio o computador. Nós vendemos o Aptiva da IBM, que era o monitor e a CPU. Muito caro para o sinal.
Era um computador. É, o computador, o Aptiva. Depois vieram os outros, né? Depois então o Cobra, enfim, outras marcas, né? Mas aí foi o começo da... A IBM era a maior gigante mundial, né, Sim. nesse segmento e não acreditou que as pessoas fossem ter computadores em casa. Justamente. Né? Grande parte dos projetos que eles desenvolviam dentro dessa área, por desconhecer isso, acabou passando inclusive para o Bill Gates, né? Aham. Que diz, passa para mim aqui que eu vou desenvolver esse negócio. Justamente. Eles ficaram no Aptiva computadores de grande porte, né? Que até hoje eles continuam sendo grande gigantes porte, dentro desse justamente. segmento. Né? Então nós iniciamos aqui na fila Novo Hamburgo e foi se levando, né? Que produtos vieram depois da máquina de escrever? Vieram os computadores, né? Depois vieram as impressoras, as copiadoras, né? Que eram copiadoras analógicas. A Xerox? Não, a Xerox já existia no Brasil. No Brasil, na época, tinha a Xerox e a Nashua líquido. Nashua. Nashua. Só eram máquinas Elas líquidas. eram hegemônicas no mercado. Existia no mercado. Depois assumiu um governo, não sei se devo falar o nome, Pode falar. abriu o mercado. Em 91, o governo Collor. Justamente. Quebra. Abriu o mercado. Aí começou a entrar outras máquinas. Dizia que os nossos carros eram carroças. Justamente. E realmente foi uma coisa muito positiva do Foi, governo. foi. Abriu o mercado. Que terminou com parte da indústria nacional, mas modernizou, evidentemente, essa Justamente. indústria. Né? Justamente. Então, Aí vieram chineses, japoneses, então coreanos. aí abriu o mercado, tanto como computadores, enfim, de todo o mercado, né? Então aí facilitou para nós porque era um monopólio que existia na época, a Xerox e Só a que não tinha representante, né? Não, Ela eles- vendia direto Justamente. para todo o Brasil. Aliás, uma escola de vendedores fantástica, Ah, maravilhosa, sim, né? sim. Preparavam muito bem seus Muito profissionais. bem. Né? Profissionais dessa. Mas aí, evidentemente, que a competição ela também expõe as fragilidades de um negócio. Né? Não resta dúvida. E aí entra de novo a Comab ocupando um importante espaço. O que vale, sempre vale, vai valer sempre, é o pós-venda, né? Pós-venda, o suporte, né? Treinamento, a manutenção própria do equipamento, né? Porque naquele momento vocês tinham um atendimento recorrente, né? Vendiam o produto, o alugavam já, provavelmente. Não, na época ainda não existia. Não tinha aluguel de Não, copiadora, ainda não. mas também ganhavam em cima depois da venda do toner. Justamente. Vendiam papel também? Papel. Depois existia Manutenção. o contrato da manutenção. Manutenção do equipamento também. Justamente. Isso nos ensina muito, eu acho, de como proceder dentro da administração de uma empresa. Né? A partir do momento que você faz contrato tanto de venda quanto de locação, a possibilidade que você tem realmente de continuar ganhando aquele cliente todos os meses. Né? Justamente. É diferente quando eu vou lá comprar um casaco, um sapato, um lanche e aquela venda termina ali. O senhor tem clientes provavelmente de uma vida inteira. E sempre tem que ser o bom atendimento, né? E aí entrou o processo de locação de equipamentos. Porque a empresa que faz isso, ela tem grande vantagem que não precisa investir, não precisa imobilizar aquele equipamento. E vai ter sempre o equipamento atualizado, né? Porque a tecnologia muda do dia para a noite, né? Então a empresa pode, hoje eu preciso de um equipamento, mas a minha empresa está crescendo, amanhã eu preciso de outra. Então ele teria que ir lá e comprar no mercado. Com a locação, não. Com a locação, diz, Egídio, me manda mais uma que eu estou precisando. E só agrega no contrato. Aí o seu Egídio, que tinha sido vendedor, gerente de vendas da Comab, gerente de filial da Comab, aqui no Vale dos Sinos, resolveu empreender. Em 2004, foi criado a Scala Equipamentos para Impressão. Vamos contar um pedacinho dessa história na volta do intervalo. Ok. Hoje, numa conversa de peso com Egídio Berselli. De volta para uma conversa de peso, hoje conversando com o fundador, diretor da Scala Equipamentos para Impressão, o seu Egídio Berselli, que estava contando um pouco da sua trajetória lá na agricultura, plantador de uva, bebedor de vinho até hoje, né, seu Egídio? Graças a Deus. Seu Egídio Berselli, que aqui em Novo Hamburgo, durante todo o período, trabalhou na Comab, todo o período da Comab aqui? Sim. Saiu um pouco antes do fechamento da filial? Não, eu saí antes, acho que uns 5 anos antes. Que momento foi esse, da decisão de ter o seu negócio? Vários motivos, mas
Porque lá na empresa Comab eu era sócio, né? No final me colocaram como sócio. Eu fazia da mesma forma que eu teria que fazer numa empresa que fosse minha, né? Quer dizer, uma parte era minha, né? Mas aí houve várias situações dentro da empresa que me desgastou, aí eu resolvi conversar com o chefe. Adeus. Vida que segue. Vida que segue. O senhor falou com ele com muito carinho. Sim, antes tanto da é gente- que nós somos amigos até hoje. Quer dizer, vai ser amigos a vida inteira, né? Sem atrito, sem nada. Tentou me convencer de não sair, né? Mas disse, não, Lênio, não dá. Uma saúde, né? Saúde. E eu preciso cuidar da minha vida, da minha saúde, né? Então, saí na boa, tranquilo. Hoje tem um sócio. Tem um sócio que é Oswaldo. Era parceiro já de Comab também? O Oswaldo, ele trabalhou uns 25 anos na Comab, que quando nós montamos a filial, nós precisamos de uma equipe de vendas. Então ele iniciou junto com outro grupo. Aí quando eu fui abrir a ideia de abrir, eu disse, Oswaldo, o que tu acha de participar da sociedade? De imediato ele disse sim. Né? Pela confiança dos dois, né? E estamos juntos até hoje. O que aconteceu com quem vendia a máquina de escrever, seu Egídio? Se não mudaram, não existe. Né? Eu sempre uso exatamente a máquina de escrever como um exemplo de como o negócio tem que estar atento ao que está acontecendo no mercado. Sim. Né? Eu acho que é muito emblemático de como foi possível fazer. A Comab era um gigante. Sim, Novo Hamburgo, você estava falando, mais de 20 carros, quase 30 carros. E atendia Porto Alegre, Passo Fundo. Sim, é uma sim. região enorme de abrangência, de atendimento, de A atuação. Comab na época foi 3 vezes campeão nacional de venda de equipamentos Brother. Imagina. Estou fazendo comércio, né? Mas era uma potência. Hoje também é, mas ela enxugou um pouquinho por causa dos custos, né? Sim, e Mas não ela- atua praticamente aqui na nossa região. Né? Atua Tem sim, um eles pequeno, têm um grupo mais pequeno muito, posto. Né? Tanto Pequeno é que as entregas, o faturamento, tudo é pela matriz hoje. Sim, sim. Então, certo, né? Como... Quem fica parado vira bolsa. O jacaré parado vira bolsa, né? O couro dele vai virar bolsa, vai morrer. Como está esse universo? Como é que a escala está? Escala de 2004, fazendo 15 anos de 15 atuação anos. no nosso mercado. Como está esse negócio nos dias de hoje? Porque também existe um apelo, por outro lado, da impressão, né? De evitar a impressão. Mas ela ainda faz parte muito do dia a dia das empresas. Né? Sim, faz. É o nosso carro-chefe, né? Nosso carro-chefe é a venda de suprimentos, a locação e esporadicamente vendas de equipamentos, né? Mas a maioria é locação. O senhor consegue enxergar uma vida longa para esse negócio? Sim, o futuro vai ser as locações. De impressora, De por exemplo? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Hoje é inviável comprar um equipamento e deixar aí um Imobilizado. ano já vira obsoleto. Mobilizado Imobilizado. o valor. Envolve toda a contabilidade, né? Então o caminho é locar. O senhor consegue enxergar esse destino para outros equipamentos também? Nós estamos falando de fotocopiadoras, por exemplo. Mas todo E de equipamento de impressoras. escritora pode ser uma fragmentadora, pode ser locada, um scanner pode ser locada, vamos sair do meu, uma carregadeira pode ser locada, sabe? Máquinas, tudo. E o senhor consegue enxergar um caminho parecido, por exemplo, para automóveis? Mas eu não, sim, já existem locadoras de automóvel, né? Mas eu acho que ainda o custo-benefício. Hoje é uma cultura nossa de ter um automóvel, Ter um ou automóvel. 2 em casa, né? Sim. O que eu provoco o senhor a refletir comigo o senhor viveu muito esse paradigma de um equipamento que deixou de existir, passou a ser ocupado o espaço por outro equipamento, né? Da máquina de escrever para o computador, do computador os acessórios que foram sobretudo a impressora, que virou o negócio principal desses negócios todos que se mantiveram no mercado. E depois, não mais a copiadora em si, mas o serviço da impressão. Da impressão. O negócio não é vender ou alugar copiador, o negócio é imprimir, a solução de imprimir. O automóvel, para nós, ele é patrimônio. O telefone era patrimônio. Aham. Hoje, o telefone é equipamento, que fica obsoleto muito rapidamente também, Fica. dentro da tecnologia, espaço que precisa também.
algumas pessoas preconizam que essa é uma tendência de mundo para muita coisa, inclusive, por exemplo, para automóveis. Não sei se a gente vai assistir essa realidade realmente, Sim, claro. mas existe uma mudança de paradigma, de postura muito crescente. Quando a gente usa este exemplo exatamente de como era lá, mecanicamente, a máquina de escrever, como foi o computador, o fax, né? Fax. Acho que não sei se a Comab vendia fax também. Vendia. Não tinha um pequeno escritório que não tivesse um fax e que precisasse de bobinas. O telex teve uma vida mais curta ainda que o fax. Que na época o telex ele servia como documento, o fax não. E o telex teve uma vida mais curta ainda. Quer dizer, o telex foi o primeiro equipamento que veio para, passar mensagens escritas, distância, né? À distância. E depois veio o fax. Quando veio o fax, aí o telex foi caindo, né? O telegrama continua sendo uma coisa oficial até hoje, né? Sim. Mesmo que dificilmente se use isso para chamar alguém para alguma coisa. Tanto coisa. É que hoje o mercado de fax não existe mais. Não existe mais. É peça de... A internet tomou conta, o e-mail. É peça de museu. Não, algumas empresas ainda têm. Quer dizer, algumas não, bastante. Mas não existe o comércio, né, de fax. Mas usariam para quê? Às vezes, passar um documento, uma cópia, alguma coisa assim. Tá bem. Conta para nós como é que está a escala com seus 15 anos. Que nem todo mundo, sobrevivendo. Não, está andando. Está se mantendo. É uma estrutura muito enxuta. Hoje em dia não tem como ter uma estrutura gigante. Não tem. Às vezes eu vejo a necessidade de colocar mais gente. Não, espera aí, vamos pensar mais um pouco. Porque não adianta, né? Vamos otimizar recursos. Como dizia meu pai, não adianta fazer o passo maior que a perna, né? E essa é a realidade. Tem que atender bem os clientes que a gente tem. Hoje atende bons clientes, a gente sabe disso. Tem bons clientes. Inclusive a nossa Vale TV é um parceiro da Escala também. Atende grandes empresas e também pequenos escritórios. Acho que contabilidade e advocacia continuam sendo... Justamente. Eu não sei se a arquitetura também imprime... Não tem. Normalmente são plantas maiores, né? São impressoras mais especiais, né? Mas é o segmento que mais... Seria até possível, mas nós não entramos nessa área. É um segmento muito especial, né? Não entramos. E aí o serviço é esse, o aluguel, a manutenção, a venda. Continua a venda de produtos também. Isso representa quanto hoje no percentual de faturamento da empresa? 80% a venda. A venda continua de suprimentos, né? De suprimentos, não do equipamento. Não, do equipamento não. E nós temos também mais um modelo lá de contrato que é do fornecimento. Como é isso? O senhor tem um equipamento ali. E como é que acontece? Se o senhor precisa de um toner, o suprimento em si, o senhor vai fazer pesquisa de mercado e com isso vai perder tempo, né? O contrato de fornecimento, o senhor já sabe quanto vai pagar e paga por página impressa. E a gente assume a máquina com a manutenção, com o fornecimento de peças, suprimentos. Simplesmente você vai ter sempre um toner de backup, né? Fica lá guardadinho, quando precisar puxar Quando o operador coloca, nos liga, manda os toner. Essa é uma maneira também de agilizar o serviço do cliente, né? Não se preocupa mais em comprar toner. Porque fica muito barato. Caro é ficar com a máquina parada precisando imprimir. Justamente. Então está embutido ali também a manutenção do equipamento, né? É por aí. Então são 3 modalidades. Muito bem. Curtindo os netos? Sim. Bastante. Como é que é Às vezes falta tempo, né? Esse convívio, trabalhando muito ainda. Às vezes falta tempo. Como é que é esse convívio, seu Egídio? É legal. Muito bom. Legal. É ser pai 2 vezes, ser vovô, é? Pois é, né? Elas são legais. Sinto que gosto do vô. Não podia ser diferente, né? Maravilha. Adorei conversar com o senhor. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela trajetória de vida, na verdade. De muito trabalho, de muita luta, de muito empreendedorismo e de muita persistência dentro de um mercado que é sempre tão exigente, evidentemente. Mas tudo valeu a pena. Eu acho que essa frase sintetiza muito bem isso. Tudo valeu a pena. Muito feliz com essa parceria, com a Escala, sucesso, vida longa.
Seja a escala, o senhor sempre muito feliz. Muito bem, Abraço a da todos. mesma forma. Hoje, numa conversa de peso com esse empreendedor, diretor da Scala Equipamentos para Impressão, seu Egídio Bercelli. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.